Zona da Mata, Triângulo Mineiro, enfim. Então, por que não já utilizar dessas zonas socioeconômicas nas quais já existem interesses específicos daquele povo, daquela região, independente de etnia, independente de religião, para montar os distritos? Já está pronto. Cientificamente a gente já tem esses dados econômicos, sociais, educacionais, sem levar em conta questões que criam divisões entre as pessoas, que hoje principalmente é o quê? É raça, condição econômica e religião. Isso não deveria entrar na pauta de distritos. A gente já tem os critérios estabelecidos, por que não utilizá-los? Essa ideia era para se aplicar em ambos os casos, para evitar o gerrymandering. E aí entra uma outra questão, que é um pouco mais complexa aqui, principalmente no Brasil, que é a mudança do sistema de contagem de votos. O rationale por trás disso o voto, ele é o único instrumento capaz de igualar as pessoas. É a única coisa hoje, sem contar nenhum aspecto étnico, social, econômico, cultural. O que é a única coisa que faz a gente igual hoje? O meu voto é um voto, o seu voto é um voto. Então por que a gente não usa esse critério na hora de fazer a contagem? É um voto, acabou, não tem peso de partido, porque esse partido, se você precisa de X votos, o outro partido você precisa de Y, porque esse partido tem mais representatividade. Você está minimizando a importância do voto do indivíduo. Então a ideia é um voto, um peso. Na hora de fazer a contagem, você faz um ranking por contagem absoluta. O Matheus teve 1 milhão de votos. Ele foi o primeiro mais votado. Eu até para te dizer, sem os distritos eu sou absolutamente contra a mudança do sistema de contagem. Absolutamente contra. Nos distritos eu acho que funciona bem. Agora, se a gente fizer isso em escala estadual... Mas é um com o outro. Mas você conhece as propostas funcionais de reforma política que estão em circulação? Tem 3 modelos em tramitação no Congresso. Dos distritais. Não só. Existe o modelo do distritão. Eu conheço o distritão. O modelo do distritão é um modelo em que o Estado é o distrito e você elege pela ordem dos mais votados. Esse modelo eu acho péssimo. Pelo Estado, mas não pelas regiões socioeconômicas. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Mas esse é o modelo do distrital. Então eu estou dizendo assim, eu concordo com a sua conclusão na lógica do distrital. Na lógica do distritão, que é o distrito do tamanho do Estado, eu acho muito perigoso, porque a gente acaba elegendo os famosos e os mobilizadores, que é um tipo de votação que perde exatamente a essência da representação local, que você estava chamando a atenção para ela. Então, assim, eu tenho um pouco de preocupação, porque quando a gente lembra que quem vota a reforma política é quem está eleito, por isso que é difícil, né? Porque o cara foi eleito no sistema errado, quer manter o sistema errado. Pois é. Mas o sistema distrital sempre me parece um sistema interessante, que pese não ter uma proposta no Brasil do sistema distrital puro. Né? Não existe. Pois é, e eu acho que essa é a proposta do distrital misto. Pois é, mas eu acho que essa utilização dos critérios socioeconômicos do IBGE das regiões que já existem... Mas você sabe que essa não é uma discussão no Brasil? Porque o critério em todas as propostas está sendo delegado para o TSE. Então, assim, hoje não há uma grande preocupação de como é que as regiões seriam cortadas. Mas isso pode levar a um gerrymandering. Eu te entendo, mas isso pode dar margem. Mas eu acho só que a gente tem que tomar cuidado com a lógica de precedência. Se a gente começar a discutir como cortar as regiões antes de discutir se esse é o melhor modelo, nós não vamos adotar esse modelo criando obstáculos para cortar as regiões, que é o que foi feito até agora. Então, assim, eu acho que tem um avanço no Congresso em relação ao distrital, que é se dizer, não vamos discutir quais serão os critérios. Os critérios serão demográficos estatísticos entregues ao Tribunal Superior Eleitoral. Para tentar evitar que isso seja o motivo pelo qual o Congresso não consegue avançar na discussão do distrital. Eu acho que hoje há um consenso bem razoável no Brasil de que o modelo distrital seria melhor. Eu só fico com medo porque há um grupo de deputados que acha que o distritão os atenderia melhor. Políticos mais antigos, né, tem historicamente votações altas e tem controle da estrutura partidária. E que consegue puxar Consegue puxar dinheiro, né? Não, mas não é. Não.
Na proposta do Distritão não existe possibilidade de puxar mais ninguém. É a lista por voto absoluto. Por voto absoluto. O que acontece é o sujeito ter facilidade de financiamento. Então, para ele, quanto mais ele pulveriza a votação, mais melhor fácil. Para ele. Ele tendo muito dinheiro, ele pulveriza a votação, ele não é cobrado em lugar nenhum com muita pressão, ele não precisa de muitos votos concentrados, ele precisa de ter 100, 200 votos em cada uma das cidades. Ele forma o que ele precisa. Que é um sistema, para mim, assim, muito perigoso. E aí as coisas começam a misturar, porque a grande discussão que acontece em lateral à questão dos votos distritais no Brasil hoje é a do financiamento. Porque se você monta os distritos e aí você tem um distrital eventualmente puro, apesar de não ter nenhuma proposta de tramitação do Congresso Distrital puro. E é o modelo que você defenderia, a princípio? Eu gosto do modelo, em que pese eu achar que ele tem problemas quando você passa para a esfera municipal e estadual mais graves um pouco. Você corre o risco de sectarizar alguns espaços. Quando você fala nacionalmente, não vejo problema nenhum. Quando você pensa numa cidade do tamanho de Belo Horizonte, tem 41 vereadores, dava para reduzir para uns 25, 20. Na hora que você corta Belo Horizonte em 20 distritos... talvez fique difícil de fazer com que haja representatividade. Eu tenho mais medo de gerrymandering quando você vai diminuindo o território, entendeu? Entendi. Porque, diferente dos americanos que são já testaram isso ao longo de muitos anos, eles já sabem o que funciona, o que não funciona e como é que eles estão driblando o sistema, né? E já sabem também como manter aquilo que funciona para os próprios políticos. Para eles, eu falo, mas me assusta um pouco o distrital na hora que você traz ele para o local, mas eu acho que vale a pena a experiência, porque nacionalmente eu acho que ela teria um efeito fantástico, fabuloso. Eu acho que como um ponto de partida, nem que seja para uma discussão posterior para chegar num outro, mas eu acho que a gente tem que utilizar dados, estatísticas e condições geográficas e sociais que já existem. Você tem razão. Em vez de chegar o meu medo, igual você falou, não, o distrito vai ser aquele registrado no TRE. E se eles chegarem depois com uma resolução ou com um projeto de lei, enfim, depende do instrumento que for usado, e falar assim, não, para as próximas eleições, por conta de mudanças XYZ, o distrito vai ser mudado. Mas esse risco... começou o gerrymandering no Brasil. Esse risco, qualquer modelo que você escolher vai ter. De divisão. Mas o objetivo é minimizar a possibilidade de mudança. Quem solta os relatórios do IBGE é o IBGE, que é um órgão ligado diretamente ao Executivo. Aliás, nós tivemos um problema sério ano passado com o IBGE sobre as acusações de que o Executivo estaria manipulando os dados do IBGE. Eu entendo o que você está falando, mas eu tenho menos medo disso lá na mão do TSE do que quando o Congresso começa a falar, nós vamos usar o seguinte critério, olha só. Que quando o Congresso começa a mexer nisso, eu acho que a tendência é que ele politize a discussão. A nossa preocupação é a mesma, eu só acho que a chance disso acontecer no tribunal é menor do que dentro do legislativo, porque o nosso legislativo o nosso não, nesse caso o legislativo. O legislativo, poder legislativo em geral. Ele tende a caminhar em decisões muito políticas, né? Sim. Mas eu entendi sua preocupação. Eu tenho uma dúvida quando a gente fala nas macro-regiões econômicas e micro-regiões econômicas do IBGE, é porque eles não levam em consideração, porque não é um elemento relevante para eles normalmente, as manchas populacionais. Então, assim, você tem micro-região e macro-região com 200 mil habitantes e macro-região com 6 milhões de habitantes. Sim. Mas, obviamente, eles conseguem aplicar uma metodologia para redividir isso, é óbvio. Né? Ou balancear de alguma maneira, ou demografia. Juntar macro-regiões, esse aqui nós vamos considerar uma só porque está faltando gente. Está faltando gente. E não tem um número suficiente, às vezes, de cidadão para conseguir eleger um único representante, né? Bom, enfim, seguindo, questão do calendário eleitoral. E agora está muito em voga, você que acompanha isso de perto aí também, a questão do midterm election, que eu acho que a gente utilizando da maneira certa aqui no Brasil, pode ser a bala de prata da presidência de coalizão, presidencialismo de coalizão. A nossa proposta lá na Arizona State seria separar o calendário eleitoral em eleições legislativas e eleições executivas. Primeiro ponto importante, você cria consciência política na população. A partir do momento que você tem uma campanha voltada somente para o legislativo, o foco vai ser somente em questões legislativas. Isso é um aprendizado para a população. Hoje em dia, você sabe melhor do que eu que analfabeto político, infelizmente, é o que mais tem.
nesse país. É por falta de educação, de instrução das pessoas mesmo. Não é por... Muitas vezes eu acho que nem é falta de interesse, não é falta de conhecimento mesmo. Então você criando essa divisão do calendário eleitoral, você cria essa consciência política sobre o papel de cada poder.